Pessoal, então vamos lá. Nossa última aula do semestre. Acabamos, né? Foram 12 Eu falo, assuntos. depois eu ligo para ele. Ah, pode ligar. Foram 12 assuntos, tá? Para essa prova agora vai cair o quê? IRA, distúrbios do potássio, hepato renal, cardiorrenal, hiponatremia e hipernatremia. Hipernatremia é um assunto bem tranquilo, certo? Hiponatremia, de semana retrasada, foi mais complicado, mais complexo. Hipernatremia é bem tranquilo. Você tem que saber de base aqui a chamada diabetes insípidos. É o que cai bastante na prática clínica e cai bastante também na prova de residência, né? Dentro de hipernatremia é o assunto que mais cobra. E também saber fazer a correção de sódio, que é uma correção bem parecida com a hiponatremia, que espero vocês peguem próximo ano comigo lá no Eurico Dutra. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo agora à tarde com o grupo de internato e tinha bastante paciente com distúrbio de potássio e sódio, que é exatamente o que eu dei na aula para vocês, né? E que eles tinham esquecido tudo. Então, essas aulas tem que levar para o internato, porque a enfermaria é basicamente isso. Tá? Então, começar um pouco de hipernatremia. Hipernatremia, que é um distúrbio que a gente fala do sódio, teoricamente não é do sódio. Próximo slide eu vou falar que é distúrbio da água. É quando eu tenho um sódio, né, maior que 145. Então, o sódio normal, 135 a 145. E o sódio é o principal íon extracelular, né? Então, é ele que dá a osmolaridade do nosso plasma. Quando eu pego o paciente com hipernatremia, ele me preocupa menos do que a hiponatremia, tá? Mas a hipernatremia que você não corrige, que ela vai crescer, ela dá distúrbio neurológico e pode dar lesão cerebral irreversível. Então, aqui o sódio, principal íon extracelular, tá? Isso aqui que é interessante. Quando você tem uma hipernatremia, não se apegue que foi o sódio que subiu. São 4 principais causas de hipernatremia, apenas uma não é da água, mas basicamente o distúrbio do sódio, tá? Tanto hiponatremia como hipernatremia é da água, certo? Então ocorre hipernatremia porque você perde água. Se perde água, o sódio plasmático se concentra. Então basicamente a hipernatremia é uma falta de água no organismo. Então isso já foi falado várias vezes, por que não muda o nome, né? Por que não fala algo como baixa de água no organismo? Mas ficou isso hipernatremia porque está perdendo muita água. Eu tenho algumas causas que já vou listar 4 principais. Mas para eu entrar nas 4 principais causas de hipernatremia, eu tenho que saber que elas, para ocorrer, precisa de 2 coisas. Ou você tem hipernatremia porque está perdendo água livre, certo? Transpiração, febre, taquipneia, fezes, ou você tem uma incapacidade de ingerir ou ter acesso a líquidos. Então, todo paciente tem hipernatremia, ou tem por um motivo acima, ou tem por baixo. Ou esse paciente perdeu muita água, ou esse paciente não consegue beber água. É por esse motivo. Dando exemplo aqui, né? Esse exemplo de baixo aqui, incapacidade de ingerir ou ter acesso a líquido, quando eu pego um indivíduo que tem um centro da sede funcionante, ele vai fazer uma corrida muito extensa, uma maratona, jogar uma bola, ele sente sede, ele vai beber água e ele vai corrigir aquela provável natremia que ele tinha. Eu quero falar o seguinte, se eu jogar a bola no calor de Barreiras, for colher um sangue na hora, meu sódio vai estar alto. Só que eu tenho um centro da sede, que eu vou beber água e vou melhorar. Por que eu tive essa hipernatremia? Porque jogando bola, eu desidratei, eu perdi líquido, muito mais água do que eletrólitos, e quando eu bebi água, eu repus esse líquido, o sódio baixou. Então, você vê assim que eu não mexi no sódio, né? O sódio era 140. O sódio se manteve, teoricamente, 140. Só que a nível sanguíneo, ele foi para 150, por quê? Porque não foi porque ele aumentou de volume no sangue, foi porque a água baixou. Como a água baixou, porque eu perdi ela pela respiração, pela transpiração, aí eu tenho uma hipernatremia. Se eu tiver o centro da sede funcionante, eu bebo água e corrijo. Ao contrário, aqueles pacientes que não têm esse centro da sede funcionante. Quem são? Recém-nascido, lactente, idosos. A gente fala que o idoso costuma esquecer de beber água, né? Esquece de beber água, desidrata, faz hipernatremia. O idoso, paciente também que está gravemente enfermo, né, que está acamado, porque para se jogar na enfermaria da clínica médica lá, na prescrição não tem nenhum soro para ele, não tem nem água para ele beber, vai desidratando, esse paciente também desenvolve hipernatremia, tá? O paciente entubado pode desenvolver hipernatremia, caso você não dê muita água para ele, ele também perde muita água pela respiração.
Então, esses pacientes que não têm o centro de acende funcionante desenvolvem hipernatremia. Agora, a gente, sadio, rígido, com centro de acende funcionante, muito difícil desenvolver hipernatremia. Você tem aquela hipernatremia transitória. Jogou bola, o sódio sobe, bebe água, melhora, tá? É isso que acontece. Dentre essas duas causas, que levam essas 4 causas aqui, tá? Dessas 4 causas, eu vou tirar as 2 últimas, que para mim não importa muito. A terceira, redução patológica da ingesta de água. Aquele paciente bebe pouca água, isso não importa para mim, tá? A quatro, o paciente ingerir muito sal ou repor um soro com muito sal, não importa. O que importa para mim são essas 2 aqui. São as causas de quê? Perda isolada de água livre ou o paciente perder fluidos hipotônicos, né? O que é isso? Ele perde muita água, mais água que eletrólitos. A diarreia, eu vou falar uso de laxante, furosemida, mas basicamente o que você tem que saber para hipernatremia são essas 2 causas, tanto na prática clínica como também em prova. Vamos lá para a perda isolada de água livre. Quando você fala perda isolada de água livre, o nome já fala, você está, por algum motivo do seu organismo, perdendo só água. Então, nesse caso aqui, praticamente não está perdendo eletrólitos, principalmente o sódio, né? Ou está perdendo muito pouco. Então, basicamente está perdendo muita água. Eu tenho ele por aumento de perda cutânea, perda respiratória ou diabetes insípidos, que é o assunto mais importante da aula de hoje. Aumento da perda cutânea é basicamente o que a gente vê no dia a dia. É o que eu falei do suor, tá? Então, a gente, quando sai no calor, você nem percebe, mas você está transpirando muito, ele está perdendo muita água. Aí você chega num lugar e fala, rapaz, estou com uma sede desgramada aqui, aí quer beber água. Isso é o seu centro da sede funcionando, porque você perdeu muito fluido hipotônico e precisa repor. Aí é o que eu falo, se naquele momento você colher exame de sangue, o sódio vai estar alto, tá? É isso que acontece. Mas como o centro da sede é funcionante, você bebe água e melhora. Então, seja ele exposição a ambiente quente, exercício físico prolongado, extenuante, febre alta diária, queimadura. Esse febre alta diária aqui acontece muito lá no hospital, né? O paciente está com infecção, quadro de sepsis, temperatura 38, 39, e aí o sódio começa a subir. A gente começa a perguntar, rapaz, o sódio desse cara está subindo por quê? Era 150, 155, 160, quando a gente vai ver, a gente não conseguiu pensar que era a febre dele. Porque quando vem um balanço hídrico lá do paciente, eu sei quanto o paciente urinou, né? Urinou lá 1.500 ml em 24 horas. E entrou de soro nele, sedação, 1.800 ml em 24 horas. Aí eu falo, esse cara fechou positivo 300 ml, tá tranquilo, não tá negativando, não tá desidratado. Só que eu não mensurei nisso aí as chamadas perdas insensíveis, perda da respiração, perda pela pele, e essa perda da febre conta bastante. Então, aquele paciente está fechando 300 ml positivo, não está, ele está negativo, está perdendo muita água, que você não está vendo, perda insensível, e o sódio subiu por causa disso. Então, atentar também a questão da febre. Por isso, quando a gente está com a amidalite, porque a amidalite é ruim para beber água, né? Mas qualquer outra infecção que esteja tendo febre, é importante se hidratar bastante. Então, beleza. Aqui você tem um quadro com um paciente maratonista ou jogador de futebol, né? Perdeu muito suor, você colhe o exame na hora, o sódio vai estar alto, com hipernatremia. E também as perdas respiratórias, tá? A gente sabe que o paciente tem taquipneia ou hiperpneia, ou aquele paciente em ventilação mecânica, que acontece bastante, tem hipernatremia pela ventilação mecânica, ele tem uma perda insensível aumentada. Então, ele perde bastante água pela respiração. É até uma perda desprezível UTI, que a gente não consegue calcular, mas tem que ficar atento em relação a isso, que a gente acha que o paciente está fechando balanço positivo, repito, mas não está por causa da ventilação mecânica. Então, se eu tiver que aumentar uma frequência respiratória do paciente, porque o PCO2 está alto, quanto mais aumentar a frequência respiratória dele no ventilador, vai jogar mais água para fora. Jogando mais água, hipernatremia. Aí eu não consigo calcular essa perda. Aí eu não hidrato o paciente, né? Aí, no outro dia, vem o sódio alto. Então, hiperpneia e taquipneia também gera hipernatremia. E aí, o assunto mais importante da aula de hoje, que é o que mais cai absolutamente em provas, na prática clínica, é chamada diabetes insípidos. Aí eu pego esse nome, diabetes insípidos, aí você pode se perguntar, Rodrigo, o que é que tem a ver diabetes? Diabetes com hipernatremia.
Diabetes é lá a medida da glicemia aumentada, né? Maior ou igual a 126, as medidas, o HB glicado maior que 6,5 e tal. Não. Esse é o diabetes mellitus, você conhece a doença. O termo diabetes não se refere a isso, tá? Isso aqui eu peguei do Google, coloquei aqui. O termo diabetes significa, vem lá de trás da história, passar através de um sifão. É como se estivesse, né, passando bastante água através de um sifão. Se refere justamente ao quadro de poliúria, que também dá na diabetes mellitus. Diabetes mellitus, né, pode dar polidipsia, polifagia, poliúria e perda de peso. Então, essa poliúria, que também dá na diabetes mellitus, significa o termo diabetes, passar bastante água através de sifão, tá? Água. Então, imagine isso aqui como se fosse um tubo, né, renal. E nesse tubo está passando bastante água. Agora você conseguiu entender por que diabetes mellitus e diabetes insípidos têm o mesmo nome. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma é glicemia elevada, outra é distúrbio do ADH, tá? Mas os dois vão ter o quê? Esse quadro de poliúria, passando bastante água ali no sifão, tá? Aí, beleza. Quando eu falo diabetes insípidos, eu tenho dois mecanismos. Pode ser central ou nefrogênico. Entenda que o diabetes insípidos é um distúrbio do ADH. Então, o meu paciente ele vai ter uma insuficiência do hormônio antidiurético. Se for central, é que está ocorrendo alguma coisa, dando déficit, né, na produção do hormônio no hipotálamo ou na liberação da neurohipófise. Então, se por acaso o meu hipotálamo não produz, a neurohipófise não libera o ADH, lá no meu rim vai ter o quê? Não vai ter a ADH. O hormônio antidiurético não tem antidiurético. Se não tem hormônio antidiurético, o paciente vai fazer o quê? Urinar muito, né? Por isso, a poliúria no paciente com diabetes insípidos. Ou o hipotálamo está tranquilo, a neurohipófise libera o ADH, só que lá no rim existe uma resistência ao ADH. O ADH não consegue se ligar lá e abrir o canal de aquaporina. O paciente também urina muito. São os dois mecanismos que ocorrem para ter diabetes insípidos. E quando eu falo muito, é muito mesmo. O paciente na UTI chega a urinar 8 litros, 10 litros por dia. Você vê lá de ureaseta, 10 litros, a urina clara, tá? É assim que ocorre. Então, aqui só mostrando, né? Pode ser um distúrbio central, seja hipotálamo, neurohipófise, ou pode ser um distúrbio lá renal. Tanto um como o outro não vai ter ativação no receptor V2, onde a ADH se liga para promover a abertura das aquaporinas e sai bastante água no tubo renal, tá? Aqui, normalmente, a urina seria mais escura, aqui a urina é bem clara, tem imagem melhor na frente lá. Aqui mostrando de novo, diabetes insípido central. Qual o distúrbio? Ou no hipotálamo na produção, ou na liberação da neurohipófise. Diabetes insípido nefrogênico. Qual seria o distúrbio na resistência ao ADH lá no rim? Tá? Olha que questão tão fácil para o residente, é tão fácil a questão aqui, da Secretaria de Saúde de Pernambuco. As alternativas abaixo são causas de hiponatremia, exceto CA de hiponatremia, hipotireoidismo hiponatremia, IC hiponatremia, cirrose hiponatremia e diabetes insípidos causa o quê? Hipernatremia. Rapaz, se o cara errar uma questão dessa na prova, pelo amor de Deus, né? Uma questão muito fácil. Só para falar, né? CA de hipotireoidismo da hiponatremia volêmica e IC cirrose hiponatremia hipervolêmica. Tá? Aqui eu tenho várias causas de diabetes central e nefrogênica. A principal causa é isso aqui, geralmente o paciente que faz uma cirurgia de hipofisectomia transfenoidal, mas pós-TCE tem muito na UTI. É porque eu sempre falo que em Barreiras tem muita moto passa igual doido aí, e tem muito trauma de moto na UTI. E os pacientes, ou eles fazem CIAD, ou fazem perdedura de sal, hiponatremia, ou faz diabetes insípidos, hipernatremia. Então, são distúrbios muito comuns na UTI, tá? Falo muito comum, porque é muito comum mesmo. Diariamente tem lá. Mas eu chamo atenção para isso aqui, ó. Ingestão aguda de etanol. Beber bastante cerveja. Por quê? Quando eu tomo bastante cerveja, eu vou inibir o quê? A liberação de ADH da neurohipófise. Inibo a liberação de ADH, vou fazer o quê? Vou urinar muito. Acontece que a gente, igual eu falei no começo lá, não o bêbado, né? O bêbado não vai ter esse centro de sede funcionante para nem lembrar disso aí. Mas a gente tem um centro de sede funcionante, bebe água e melhora o diabetes insípido central
pela ingestão de etanol. É um diabetes central transitório, tá? E a urina fica muito clara, ó, igual essa última aqui, ó, bem clara mesmo. Repito, o paciente urina 8 litros por dia, 10 litros, urina bastante. Aí, beleza. Isso que eu já falei, se o paciente for ambulatorial, né, e tiver o centro da sede preservado, vai beber água. Acontece que então, ele tomou muita cerveja, bebe água, melhora a hipernatremia. O problema são aqueles pacientes que não têm o centro da sede funcionante, que eu chamo a atenção para vocês. É você, próximo ano, tá lá em Riachão das Neves, na UTI de lá, em Formosa, né? Brincadeira. E aí tem um paciente pós-TCE, que você acha que ele está bem hidratado, mas ele está urinando muito, você não percebeu, certo? Pós um TCE, e você não hidrata essa paciente. Ah, Rodrigo, ele vai beber água, mas quem bebe água entubado, né? Então, o entubado, o paciente que não tem acesso à ingesta de água, é você que vai ter que corrigir aquele distúrbio do paciente. Já o paciente que bebeu, vai ter um diabetes insípidos, não, bebe água. Agora, esse paciente crítico, o paciente comatoso, internado, você tem que corrigir, tá? Lá na enfermaria, dificilmente algum paciente nosso tem hipernatremia, muito dificilmente mesmo. Até procurei nos exames antigos para poder botar aqui na aula, porque a gente está agindo antes que esse paciente venha a ter esse quadro. Então, já falei, a situação mais típica de diabetes insípido central é a ressecção de tumor cerebral, né, seja ele hipotalâmico ou hipofisário, que geralmente é transitório, depois melhora. Aqui no nosso serviço, o mais comum é pós-traumatismo crânioencefálico. De todos, politrauma por acidente de moto. E aí, beleza. Você está lá, ou dá uma paradinha se quiser fazer uma pergunta. Pronto. Então, agora eu falei o quê? Eu tenho hipernatremia por perda de água livre corporal, que ela pode ser por perda cutânea, que é aquele paciente que, aquela pessoa, né, que joga muita bola, corre no calor, pela respiração, que pode acontecer tanto no paciente que está fazendo atividade física ou no paciente entubado, ventilação mecânica. Ou aquele paciente com diabetes insípidos, que pode ser central, onde eu tenho um defeito na produção do ADH lá no hipotálamo, liberação da hipófise, ou nefrogênico, onde eu tenho uma resistência ao ADH nos rins. A principal causa é a paciente vai fazer cirurgia e retirada de tumor hipotalâmico ou hipofisário. Aqui, para a gente, isso foi causa pós-traumatismo crânioencefálico, e deu exemplo também do diabetes insípidos transitório, que é ingestão de álcool. Só que quando você está na UTI, é difícil na hora lá você pensar se o cara, por exemplo, não for um TCE, né, não fez uma cirurgia hipotalâmica ou hipofisária. Esse cara, será que são tratamentos diferentes? Será que esse cara tem um diabetes central ou nefrogênico? Porque na hora você só vai ver o cara lá urinando 10 litros. Beleza, mas e aí? Que o tratamento central é um, nefrogênico é outro. Então, tem um jeito que eu faço para poder diferenciar se é central ou se é nefrogênico, para poder tratar certo, tá? Como é que eu vou fazer isso aí? Imagine. Vamos tentar raciocinar aqui a fisiologia. Se por acaso o meu hipotálamo e a minha hipófise não está produzindo ou liberando ADH, o meu ADH vai estar o quê? Baixo. Já no caso nefrogênico, o ADH está sendo liberado. Ele está alto, porém não age lá no rim. Por aí a gente começa a ter o fio da meada de como é o diagnóstico. Então, para diferenciar o central ou nefrogênico, eu vou dosar o ADH plasmático, certo? E administrar uma desmopressina intranasal. O que é isso? Um análogo do ADH. Eu pego um análogo do hormônio e administro via nasal. É assim que eu faço. Como é que eu diferencio se é central ou nefrogênico? Se após administrar o medicamento, né, e o ADH plasmático encontrar reduzido, eu vou nem para aqui, reduzido, isso sugere diabetes insípido central. Por quê? É simples. O central, o defeito é hipotalâmico ou hipofisário. Se eu inalei o ADH, certo? E ele foi lá no rim e agiu, ele vai ficar baixo, porque ele já agiu, tá? Então, o diabetes insípido central, quando eu inalo o ADH,
e depois eu faço a medição dele, que eu espero que ele esteja reduzido, porque ele agiu no rim. É diferente lá, tá? Do ADH nefrogênico. Por quê? O ADH nefrogênico, eu dei o ADH no paciente, porém chegou lá no rim, ele não conseguiu agir, porque ele tem uma resistência à ação dele. Então, o ADH plasmático fica aumentado. Ele vai estar aumentado tanto após administrar, como também antes. Por que vai estar aumentado antes? Porque antes eu tenho a liberação hipotalâmica hipofisária, ele só não age, e o central eu nem libero antes. Pronto, o ADH é fácil. Eu meço o ADH, seja antes do medicamento, seja depois, o central vai estar baixo, porque não tem produção e liberação, e o nefrogênico alto. Se eu der o medicamento, e por acaso após o medicamento agiu lá no rim, eu comecei a reabsorver mais água, isso é bom, eu aumento a osmolaridade da urina. Se eu aumentei a osmolaridade, então o medicamento agiu central. Se reduziu a osmolaridade, nefrogênico. É bem tranquilo, tá? Dou o desmopressina, nada do DH, teve efeito, era central. Não teve efeito, era nefrogênico. Pronto, é isso. E como é que eu diferencio a insípidos da mellitus? Bem fácil, né? Falei para vocês, o diabetes, esse nome diabetes, só por causa de uma passagem de muita água. Eu diferencio pela glicemia. Diabetes insípidos não aumenta a glicose. Diabetes mellitus aumenta a glicose, tá? E tem outra coisa chamada polidipsia primária, que acontece geralmente em paciente psiquiátrico que bebe muita água mesmo, tá? E esse paciente eu diferencio como? Se eu fizer restrição hídrica, ele para a poliúria, porque tem poliúria que bebe muita água. Já no diabetes insípidos, não. Se eu fizer restrição hídrica, ele não para, porque ou é central ou é nefrogênico. Então, bem fácil diferenciar isso aí. O mais difícil você pegar para diferenciar é o central ou o nefrogênico, tá? Isso aqui é bem tranquilo. Questão de prova de residência. Essa questão é boa. Ó, 2020, questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para R3. Um homem de 45 anos queixa-se de poliúria. Então, já deu para você aqui poliúria. Só fazendo a prova lá, né? Falou poliúria, ó, pode ser hipernatremia. Refere que vem apresentando grande volume urinário, medindo um dia 4.500 ml em 24 horas. O cara urina quase 5.000 ml em 24 horas, bastante. Acompanhado de noctúria e polidipsia. Pronto. Negou diabetes mellitus e uso prévio de diuréticos. Então, ele negar diabetes mellitus é importante para mim. Já descarto um pouco de diabetes mellitus, né? Apesar de ter que esperar exame. Sua pressão arterial, 11/7, exame mostra, pronto, exames. Sódio 144. Aí você fala, oxe, Rodrigo aí me quebrou. A aula é de hipernatremia, sódio maior que 145, o cara tem poliúria mais o sódio normal, 144. Potássio normal, cálcio normal, creatina normal, osmolaridade urinária, 400 miliosmoles. Após a restrição hídrica, o sódio medido foi 150. Então, olha lá, ó, o sódio que era 144 foi para 150, isso me diferencia de uma doença, polidipsia primária. Polidipsia primária, o paciente bebe muita água com transtorno psiquiátrico, tá? Faço restrição hídrica, ele não tem hipernatremia e melhora a poliúria. Se for diabetes insípidos, quando eu fizer restrição hídrica, o paciente vai continuar poliúrico e o sódio vai subir. Aí você me pergunta, Rodrigo, por que esse sódio aqui então está normal? Porque o paciente tinha polidipsia. Como ele bebia muita água, ele conseguia compensar uma hipernatremia. Só que quando eu fiz restrição hídrica nele, apareceu hipernatremia. Então, só por isso aqui, eu já consigo tirar essa doença aqui chamada polidipsia primária. Tirei a letra C. Sobrou para mim o quê? Secreção inapropriada de ADH, CIAD, diabetes insípidos nefrogênico e central. Gente, a letra D, CIAD, cursa com hiponatremia. O paciente tem uma hipernatremia. Então, letra D está errada. Tiro também. Olha como você vai fazendo a questão, vai analisando ela, tá? Já tirei letra C e letra D. Sobrou qual? Central e nefrogênico. E eu acabei de mostrar para você como a gente diferencia central de nefrogênico. Como é que eu diferencio? Eu faço o ADH plasmático e eu faço o teste da desmopressina. E vejo a osmolaridade urinária. Se por acaso a urina ficou mais
a osmolaridade maior 50% central, menor 50% nefrogênico. Ele não me deu a DH, mas deu aqui, ó, que a osmolaridade urinária era de 300 miliosmols por quilo, e após a desmopressina, foi para 450, ou seja, aumentou 50%. Ele foi filho da puta também, né? Botou na metade ali. Aumentou 50%. Então, respondeu bem ao medicamento. Se respondeu bem ao medicamento, o problema está no rim? Não. Está onde? Central. Então, resposta bem tranquila, diabetes em ciclo central. Então, observe que é uma questão grande, é uma questão que muita gente erra, porque ela quer te confundir, ela quer te cansar, tá? Mas é uma questão bem tranquila de responder. Então, letra A, resposta correta. E a outra divisão, né? Eu perder fluidos hipotônicos, eu perco água com um pouco de sódio e potássio, é muito mais água, geralmente por quê? Você quer, geralmente secundário a medicamento, né? Laxante, furosemida, diabetes mellitus pode perder, uma gastroenterite infecciosa. Então, aquele paciente com diarreia, seja ela infecciosa, o medicamento, tá? Então, é isso que acontece. Aí você pergunta, Rodrigo, por que o diabetes mellitus dá hiponatremia? Qual o mecanismo que ele vai dar hiponatremia, tá? É interessante. Vamos lá. Lá no meu rim, eu vou mostrar a próxima foto agora, os canais de sódio e glicose em túbulo contorcido proximal, quando tem uma glicemia até 180 miligramas sanguínea, ele consegue reabsorver glicose. Se por acaso a glicose excede isso, esses canais saturam, passa a não conseguir reabsorver mais. Então, uma glicemia maior que 180, lá no túbulo proximal, eu vou ocorrer uma saturação desses canais sódio-glicose. Então, na urina, que não era para ter glicose, passa a ter quando a glicemia está muito alta. E começa a sair glicose, ó, na urina. Então, glicosura. Frigalo é de sódio. O que, é que tem a ver glicose? Calma. Glicose presente na urina. Acontece que a glicose, tá? Ela é uma substância osmótica. Então, ela leva a água com ela. Então, quando a glicose passou de 180, que não é mais reabsorvida e sai na urina, acaba levando a água com ela. Levou água com ela, eu tenho o quê? Hipernatremia. Porque subiu o sódio? Não. Porque eu perdi água. E aí a concentração de sódio no sangue sobe. Repito, diabetes mellitus. A glicemia muito elevada, satura os canais sódio e glicose. Ah, Rodrigo, e o sódio não sai? Não sai. Mas esse sódio que não é reabsorvido aqui, ele é reabsorvido lá depois na ACDN, no distal, no coletor, então compensa. Agora a água não, tá? A água vem com a glicose, ó. Vem, sai na urina. Por isso hipernatremia. Então, diabetes mellitus descompensado pode dar hipernatremia. Por esse mecanismo. Tá? E o que é que eu tenho de manifestação clínica? Muito parecido com a hiponatremia, eu tenho muita manifestação neurológica, rebaixamento do nível de consciência, crise convulsiva, coma, certo? Então, parecem muitos sintomas da hiponatremia, agitação. Então, muitos sintomas neurológicos também dá na hiponatremia. Uma coisa que pode dar aqui, tá? Que mortalidade muito alta, é uma fraqueza endomuscular, gerando a rabdomiólise natrêmica. Sendo um sódio muito alto, 170, 180, e aí sim esse paciente pode evoluir a óbito. O que é que eu mais vejo? Agitação, crise convulsiva, e pode evoluir com rebaixamento e coma. É o que mais acontece. E a última parte da aula é o tratamento. Vou fazer mais uma pausa, se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar. Então, vamos lá. Para tratar nosso paciente, eu tenho que entender o seguinte. Lá no primeiro slide da aula, no segundo slide, eu falei que o distúrbio do sódio não era do sódio, era da água. Eu estou perdendo água. Então, se eu estou perdendo água, qual é a correção do meu paciente? Eu dar água. Por isso que eu te falei, hipernatremia simples é muito fácil de corrigir. É o dar água para o paciente, né? Tem que repor o que ele está perdendo. Então, eu vou dar água como? Seja ela por via oral, via interal, via gastrostomia. Se o paciente está internado, ele tem condições de ingerir água, via oral. Se está internado e não tem condições de ingerir água, dá lá via sonda entérica, via gastrostomia, via endovenosa, certo? Mas o paciente precisa ingerir água.
porque a hipernatremia, se ele perdeu, foi por água que ele perdeu, foi causada por água que ele perdeu, então tem que ingerir água, seja ela via oral, interal, parenteral, bem tranquilo. Como é que a gente faz? Chego na prescrição, coloco lá 200 ml de água filtrada de 4 em 4 horas via sonda interal. É o que a gente faz, tá? Ou então, água livre via oral à vontade até chegar a 3.000 ml em 24 horas. Aí a enfermagem vai ficar dando água para o paciente. É assim que acontece. Agora, pode ser que eu tenha que fazer medicação endovenosa no paciente. Se eu fazer medicação endovenosa, eu prefiro não utilizar direto uma coisa chamada água destilada, porque dá hemólise. O volume muito grande de água destilada dá hemólise. Eu prefiro solução hipotônica, outros tipos, quais? Ou a glicosada 5% ou a 0,45%. Então, você percebe que quando eu vou hidratar o paciente na hiponatremia, eu uso 0,9% e eu uso 3%. Aqui, eu tenho uma hipernatremia, eu tenho muito sódio, da solução hipotônica. Quem? Ou o glicosado, 5%, ou uma solução chamada soro ao meio, chamado 0,45%. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui. O soro fisiológico 0,9, ele tem 154 mEq, o plasma tem 140. Como é que eu vou dar 154 mEq para uma pessoa que já tem hipernatremia? Vou piorar o sódio dela. Então, tem que dar um soro para o paciente que tenha menos sódio do que o paciente tem. Então, eu vou dar qual? Ou o soro ao meio, 77 mEq, ou o glicosado, 0 mEq. É esse quadrinho que eu vou usar aqui para aquela forma para corrigir sódio, que é a forma de Adroguay, que eu também uso para hiponatremia. Tá? Isso aqui, se eu falar que antes de iniciar a reposição, eu tenho que saber porque o paciente perdeu, né? Porque teve hiponatremia. Então, ele fala o seguinte: se for uma respiração, transpiração, beber água. O paciente correu muito, desidratou, bebe água. Beleza. Agora, se o paciente tiver sinais de hipovolemia associada, o paciente está com um sódio de 170 e a pressão 6/3, eu tenho que dar um soro 0,9%. Do soro 0,9%, estabiliza a pressão arterial dele, depois muda para o 0,45. Isso funciona. Então, um paciente, teoricamente, leve, hidratação via oral, interal ou gastrostomia. Um paciente desidratado muito intenso, com instabilidade hemodinâmica, com hipovolemia, faço 0,9, estabilizo ele e mudo para o 0,45. Se não tiver hipovolemia, já coloco o 0,45 ou glicosado de cara. É assim que a gente faz, tá? Se franca hipovolemia, 0,9%. Se tiver ausência desse, eu não dou 0,9 porque piora a hiponatremia. Pronto. E não devo corrigir muito rápido a hiponatremia, porque lá na hiponatremia era mielinólise pontina que dava. Aqui dá edema cerebral agudo. Então, se eu fizer uma correção muito rápida do sódio, né, baixar ele mais que 10 mEq em 24 horas, eu causo um edema cerebral agudo. Então, tem que fazer a conta antes de corrigir. Então, bora lá para a conta para o nosso quadro de hoje. São 2 casos clínicos. Você já sabe a forma. Sódio do soro, mensal do paciente, água corporal total mais 1. Água corporal total, se for homem, 0,6 vezes o peso, se for mulher ou idoso, 0,5 vezes o peso. Como é hipernatremia, isso aqui a gente inverte, tá? O sódio do paciente que é mais alto vem para cá, o do soro para cá. Então, vamos lá para uma questão. Eu tenho uma solução de 1 litro de soro glicosado 5%. Quanto ela corrige de MEC em um paciente de 70 anos com 78 quilos? Então, eu sei que o soro glicosado 5%, a questão deu, tem 0 MEC. Mas na minha tabelinha estava aqui lá, 0 MEC, tá? Eu quero saber se meu paciente tiver um sódio de 1,62, que é hiponatremia, e ele tiver 70 quilos, se eu correr 1 litro de glicosado nele, quanto eu vou baixar de sódio? É muito fácil. Bora lá. Sódio do paciente era quanto? 1,62. O sódio do soro é quanto do glicosado? 0. Então, aqui em cima seria 1,62. Água corporal total. Peso dele, 78 quilos. Como é idoso, 0,5 vezes o peso. Mais 1. Multipliquei isso aqui, deu 162 por 40. Dividir isso aqui dá 4 mEq. O que é que significa? Que se ocorrer nesse paciente com hipernatremia aqui, 1 litro do glicosado, 5% nele, eu vou baixar 4 mEq. 1 litro. Então, se minha segurança é baixar até 10 mEq em 24 horas,
eu posso fazer nesse paciente aqui 2,5 litros, porque 2 litros baixaria 8 mEq, 2,5, 10 mEq, entenderam? Então, se você quiser fazer 1 litro em 24 horas, espero baixar quanto? 4 mEq. Então, baixaria de 1,62 para 1,58. Pronto. Agora, se eu quiser ir até o limite, até 10 mEq, eu posso aumentar até para 2,5, porque 1 litro baixa 4, 2 litros baixa 8 mEq, 2,5 baixa 10 mEq. Então, sempre que eu for corrigir o sódio, seja uma hiponatremia, ou seja, uma hipernatremia, eu tenho que fazer valer dessa conta. Ah, Rodrigo, meu paciente, lembrar disso aqui, né? Taxa máxima 10 ml em 24 horas para não causar edema cerebral agudo. Meu paciente, ele está um pouco desidratado. E o glicosado, ele não hidrata, né? Eu não posso fazer um soro fisiológico nele? Pode. Agora o sódio é muito alto, né? O 62, fazer o 0,9, aumentar o sódio, não. Vou fazer o 0,45, então. Soro fisiológico 0,45, que é um soro ao meio. Bora. Então, aqui é a mesma questão, só que eu mudei. Eu, em vez de corrigir a hipernatremia com o glicosado, resolvi agora corrigir com o 0,45. 0,45 aqui, ele tem 77 mEq. Então, a minha conta aqui em cima, que antes era 162 menos 0, agora é 162 menos 77. E a mesma coisa embaixo. Fiz a conta, 85 por 40 deu 2,12 mEq. Significa que, se eu fizer 1 litro da solução 0,45 no paciente, eu vou baixar 2 mEq. Ou seja, seguramente eu poderia fazer nesse paciente em torno de 4 litros nele, que estaria dentro dos 10 mEq. Porque 1 litro 2,1, 2 litros 4,2, daria 8,8. Chegaria até quase 5 litros nesse paciente, tá? Com 0,45 sem problema. Então, sempre que tiver hipernatremia, eu tenho que observar o sódio do paciente, observar qual solução eu vou dar, tá? Se é o glicosado é 0 mEq, 0,45, 77, para poder corrigir de forma segura, para não causar edema cerebral agudo. Então, nesse paciente, o sódio era 1,62, caiu para 160. Então, temos que ter cuidado e corrigir sódio e colher o sódio do paciente várias vezes ao dia, para saber se a sua correção realmente não está sendo feita muito rápida, tá? Você pode ter errado na conta, a enfermagem pode ter colocado um bolos mais rápido no paciente. Então, tenha cuidado com isso, para prevenir edema cerebral. Isso aqui é questão bem fácil, da UFG de Clínica Médica 2017, lá da Federal do Goiás. Olha isso. O sódio é o principal íon do compartimento extracelular. E seu metabolismo está diretamente relacionado ao metabolismo da água no organismo. Correto, falei para vocês. Acerca dos distúrbios do sódio, deve-se considerar que os pacientes com hipernatremia, desidratação e instabilidade hemodinâmica devem receber hidratação vigorosa com solução hipotônica como conduta inicial. Não. Eu falei para vocês que se o cara tiver instabilidade, tá, hemodinâmica, tiver hipovolemia, eu não dou hipotônica, eu dou a 0,9%. Dou a 0,9%, melhora a estabilidade e depois dou hipotônica. Então, de cara, essa letra aqui está errada, certo? Franca hipovolemia, 0,9%. A2. A complicação típica da correção rápida da hiponatremia é o edema cerebral. Não. Edema cerebral é a aula de hoje que eu estou mostrando. Hipernatremia, tá? Se eu corrijo rápido a hipernatremia, dou edema cerebral. A complicação da hiponatremia é mialinólise contínua. Errado, certo? As outras duas que é de hiponatremia bem tranquilo. Tiazídico está associado ao risco de desenvolver hipernatremia. Errado. Mostrei na aula passada que tiazídico causa hiponatremia, tá? Hiponatremia hipovolêmica com sódio urinário alto. Então, tiazídico não causa hipernatremia, causa hiponatremia. Ó, só por exclusão já acertei a questão. Letra D, a CIAD manifesta-se tipicamente como hiponatremia euvolêmica. Correto, tá? Então, distúrbio do sódio, parece um grande bicho-papão, não é questão muito fácil. E, para finalizar, tratamento de diabetes insípidos, certo? Como é que eu vou tratar? Penúltimo slide da aula de hoje. Repito, é muito importante eu poder diferenciar o central do nefrogênico. O tratamento é diferente. O central, se eu tenho meu hipotálamo e minha hipófise não liberando ADH, eu tenho que dar o quê? ADH exógeno. Então, o tratamento é aquele ADH intranasal, bem tranquilo.
e restrição de sal e proteína para diminuir a poliúria. Então, não libera DH na hipófise no hipotálamo, eu dou intranasal. Então, tratamento da diabetes insípido central, desmopressina, um análogo do DH. Se for nefrogênico, não adianta eu repor desmopressina. Por quê? Porque eu vou aplicar aqui a desmopressina e lá no rim não vai funcionar. Eu vou dar qual? O tiazídico. Rodrigo, o paciente já urina muito. Por que dá o tiazídico? Porque o tiazídico ele expolia sódio. Se ele expolia sódio, eu controlo a volemia do paciente e controlo a hipernatremia, tá? A nefrogênica é mais difícil de tratar. A central, eu uso o análogo do DH, desmopressina. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que façam uma boa prova na segunda-feira, tá? Vejo vocês no internato. Boa prova, boas férias, já acabaram essas práticas e voltem com gás, tá? Quem tiver alguma pergunta, pode fazer.